Pessoal, então seguindo aqui com o nosso conteúdo, nossa terceira e última parte, então esses filósofos buscavam entender a física, né, então que é a matéria fundamental, né, o fundamento eterno de todas as coisas e confere unidade e permanência ao universo, é o que faz ele ter ordem, certo? E na sua aparência ele é múltiplo, mutável, transitório, ou seja, pessoal, o rio que corre, né, ali a todo momento as águas nunca são as mesmas, o fogo que sempre queima, apaga e depois a gente vê novas chamas por aí queimando, então ela está sempre se transformando, certo? Então a physis tem esse elemento de ser o elemento, de ser o fundamento, certo? Eterno das coisas, mas que está sempre mudando. E a gente tem a arqué, que seria o único princípio que estaria presente em todos os momentos da existência de todas as coisas, no início, no meio e no fim, né? Então, por exemplo, ele fala que são átomos, né? Pelo menos ali, ó, o Demócrito fala que são os átomos que compõem todo o universo, a gente não consegue dividir, certo? Ele é um princípio único, certo? Ele é um princípio único, e ele também muitas vezes não tem como a gente entender ou vê-lo, certo? Porque ele é a menor partícula de todas, portanto ele é imutável, certo? Ele é diferente aqui da physis, certo, pessoal? Então são dois princípios diferentes, a physis e a arqué. Eu tinha parado aqui no Anaximandro, né, e ia explicar o Pitágoras, pessoal. Então o Pitágoras, ele vai acreditar, ele e toda a sua escola vai acreditar, pessoal, que tudo que compõe a natureza, né, tudo que compõe aqui a arqué, são os números são imutáveis, ou seja, as leis, né, da matemática, elas já vão existir antes do homem existir, o homem só conseguiu entender elas, certo? Então, por exemplo, 2 mais 2 vão ser 4 de qualquer forma, se eu te der uma maçã e depois te der mais outra maçã, vai continuar sendo uma maçã. Se você dividir ela em 2, vão ser 2 pedaços, então você vai ter 2 pedaços de maçã. Da mesma forma que se você dividir a outra maçã em 2, você vai ter 4 pedaços de maçã, e por assim vai. Não tem como mudar isso, certo? Então tudo aqui que existe, né, na natureza, o princípio de tudo é a matemática, são os números. Então, por exemplo, lá, se a gente colocar vocês para medir o tamanho da sala de aula, lá na Pilares, o tamanho vai ser o mesmo, né? Seja ali um medindo errado ou medindo certo, certo? Se ele medir errado, vai estar errado, certo? Então, se ele pegar ali e medir corretamente, a gente tem a medida correta, certo? Ou seja, o número não vai mudar. As medidas da sala de aula não vão mudar, né? Porque é você que está medindo. Se você medir e der outro número que não é o correto, você vai estar medindo errado. Da mesma forma que se a gente colocar uma criança, um bebezinho, para medir a sala, ela não vai conseguir porque ela ainda não tem conhecimento sobre o número, mas o número está pronto, perfeito, você só precisa entender e aplicar ele na hora de medir a sala, certo? Então, o número já está perfeito, imutável, ele que rege toda a natureza de todas as coisas. Então, eles observavam as constelações, né? Eles viam fórmulas matemáticas nos astros, certo? Né? Nas constelações, ok? Então, cada filósofo que vai ter uma maneira de interpretar e de entender a natureza, certo? Então, essa foi a nossa aula de revisão para a prova de segunda. O que vocês devem saber, então, portanto, pessoal, que os pré-socráticos buscavam entender a natureza a partir de um método, ó, da observação, né? Observando, refletindo, certo? Testando, calculando, fazendo testes, vendo o que poderia ser, o que não poderia ser. Eles romperam com a visão mítica, certo? Com o pensamento mítico. Eles não estavam nem aí para luxo, né? Eles só queriam se dedicar, ó, ao estudo da natureza para poder entender como que ela funcionava, certo? E esse vai ser o princípio básico depois para o pensamento filosófico que vai se estender aí até os dias atuais que a gente tem hoje. Mas essa era a preocupação principal daqui do homem na Idade Antiga, né? Aqui na Grécia, que foi onde surgiram os filósofos pré-socráticos, tá bom, pessoal? Então, eu vou permanecer aqui com vocês, certo? Eu permaneço no Classroom, vocês podem perguntar, né, por meio do comentário particular, também tem o grupo no WhatsApp, certo? E a gente se vê na próxima aula. Não vão ter exercícios, tá ok? Essa aqui vai ser a nossa aula de revisão, ok? Porque vocês já estão na semana de prova, tá? Então a gente vai apenas ficar com o exercício de revisão, com o PowerPoint que eu vou anexar para vocês também junto com a aula.